filha de Nelo Selmidei, italiano, de Luca, né? E Risoleta Jaguaribe. Casou com meu pai. Eu nasci em 1915, dia 12 de março. Nasci em Juiz de Fora. Minha família é muito misturada, porque mamãe nasceu no Rio, meu pai nasceu na Itália, eu nasci em Juiz de Fora. Minha primeira irmã nasceu em Belo Horizonte. Depois tem uma que é viúva do Renato Falsa, nasceu no Ceará. E depois tem a Lisete, casada com Francisco Member, que era grande amigo de Juscelino, muito amigo dele. E depois vieram dois irmãos, o Luciano, o Selmidei, que era dona da fábrica de Pinóquio, fábrica de brinquedo, que depois transformou-se em fábrica de móveis. E o Nelo, o nome do meu pai, Selmidei. Meu pai foi convidado ele era engenheiro topógrafo, para fazer açudes e estradas de ferro. No Nordeste tinha chamava Obras Contra a Seca. Nós fomos, eu tinha 2 anos mais ou menos de idade, e tinha a Lisete, que já tinha nascido também. A Lula nasceu no Ceará, como eu estava falando com você, no trem. No trem, ela nasceu no trem. Depois tem a outra que nasceu em Fortaleza, né? O Luciano nasceu em Aracaju. Eu fui criada no Nordeste. Nós fomos para lá, meus pais moravam, não gostavam de morar em residência, porque antigamente lá no Nordeste tinha uma doença que chamava tísica, que é a tuberculose. E elas casaram muito infestadas, né? E a mamãe tinha medo, então ela preferia morar nos acampamentos. No pleno Nordeste, você já pensou o que eram os acampamentos antigamente? Casa de tábua, coberta com palha. E minha mãe é uma mulher muito rafinê, foi criada em Juiz de Fora, né? E se sujeitava, achava aquilo barato morar. E eu fui criada assim também. Andava de caminhão com meu pai nas estradas, que a filha mais velha, o sonho dele era ter um filho homem. Veio eu, depois veio a segunda mulher e a terceira mulher. Então eu fazia o papel do filho homem. Eu fui criada assim, com muita liberdade. E estudava nas escolas, um mês numa, outro mês noutra. Aprendi o alfabeto lá, muito engraçado. Eu vou falar para vocês como é que era que eu aprendi o alfabeto. ABC, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z e W. Quando eu voltei para o Sul, em 1929, 30, que eu entrei para o Grupo Adão no Rio Branco, as meninas caíam na gargalhada, as professoras também. Né? Quando eu levantava, que me orgulhia, eu vinha lá com aquela palavreada toda lá do Nordeste. Eu não tinha escola também não, em pleno sertão do Nordeste, do Ceará, não tinha. Então eu estudava, nós tínhamos uma preceptora, uma espécie de uma governanta, que era pernambucana, era uma mulher culta, e ela ensinava a gente em casa, né? Eu lembro de ter frequentado uma escola de Dona Bió, mas mais nada, nunca entrei em escola nenhuma. Agora, quando cheguei aqui, eu fui para Santa Maria. Fui educada lá, estudei lá 6 anos, Santa Maria, daqui de Belo Horizonte. Tinha internato, externato, semi-internato. Dependia do bonitinho que chegava. Quando tinha bom comportamento, eu ficava externa. Quando não tinha, interna. E variava muito. Mamãe viajava, ficava interna. Mas elas gostavam muito de mim, porque apesar de ser muito moleca, muito levada, eu era muito educada. Minha família sempre fez muita questão da educação. E até hoje, meu marido, eu falo sempre que eu tenho, o único preconceito que eu tenho chama educação. Ele falava assim, pois é, você quando está junto a uma pessoa mal educada, você fica cega, surda, muda e burra. Por quê? Porque você já viu que eu sou muito expansiva, eu sou muito dada. E quando eu estou junto a uma pessoa mal educada, eu me contraio, então eu não sou eu. Quando eu internada, para mim aquilo era o fim da picada, né? Ficar interna, a menina que gostava de liberdade, que foi criada no Nordeste, solta aquelas praias, né? Então, de repente, você fica presa, aí ela me achava até que eu tinha emagrecido, aí me tirava e me botava externa.
Mamãe era uma mulher muito rafinada, ela gostava muito de receber na casa dela. Ela botou uma toalha grande de linho, a mesa grande, e teve a ideia de todo mundo que sentava, que almoçava ou jantava, escrever, deixar uma recordação, botar o nome. Então todo mundo que almoçava lá ou jantava, deixava assinatura. E você sabe, com lápis, ia sumir, né? Tinha que lavar a toalha. Aí ela resolveu bordar e ficou linda, maravilhosa. Essa toalha hoje está na casa da minha filha, a Silvana, casada com Lula Vieira, um grande publicitário do Brasil, está lá. Tem assinatura de gente, mas tá assim, fulano já morreu, tu já morreu. Tem político, tem artista, tem amigo, tem parente, tem filho, tem neto, tem bisneto. Hoje a minha descendência, hoje, são 62 pessoas. A cidade era uma delícia, eu morei lá na Serra, meu avô já tinha essa casa, lá na Serra, na Rua Caraça, onde tinha um córrego maravilhoso que descia lá da Mangabeira, passava no nosso quintal com 2 cachoeiras, era uma área muito grande, aquilo para mim era um paraíso, né? Toda a vida eu morei lá, praticamente minha vida toda, uns 80 anos lá, na Rua Caraça 234. Hoje foi demolida a casa, como o Guinhar morou lá e pintou a casa, é estilo bem alemão, bem da Bavária, ou Baviera, aí o que aconteceu? Ele ficou muito amigo, foi morar lá em casa. Ele morou lá em casa uns quase 5 meses, pintando o teto da casa. Aí eu já estava casada, já tinha 4 filhos. À noite ele sentava na mesa, sala de jantar, e ficava desenhando. Natal era beleza, porque todo o aparelho era de vidro. E ele pintava o Natal, as cenas todas. E no dia seguinte o jardineiro nosso, mal sabia o Guinhar, porque naquela época ele veio para cá, não era desconhecido, não tinha valor artístico nenhum, né? Depois é que ele se manteve, né? Como um grande artista. Ele ia com a borracha de jardim e desmanchava tudo. À noite ele pegava os meninos, sentava na mesa, ficava desenhando de colégio, né? E assim ele ficou lá uma temporada boa, muito educado, muito fino. O Guinhar era uma pessoa assim, muito simpática, não sabe? E tinha o córrego que descia, passava lá para casa, ia descendo, na casa do Antônio Aleixo, no fundo da casa do Antônio Aleixo, que ele era médico, Selma Aleixo, e a gente brincava de fazer piscina. Pegava as bananeiras, cortava, fazia aquelas, para segurar a água, né? E numa dessas arrebentou e nós saímos enrolando pelas pernas, fomos parar lá embaixo, toda arrebentada, com a cabeça saindo sangue. E o doutor Aleixo ficou horrorizado, mas de onde é que vocês estão vindo? Falou, lá de cima. Cuidou, levou, botou iodo e botou, tampou, botou gás. Aí nós fomos para casa. E ficamos de castigo uma temporada boa. O Baba é papai italiano, então a gente chamava de Baba. Olha, a relação minha com meu pai viajava demais. Aqui em Minas ele viajou muito, ele instalou em Teofotônio a linha telegráfica, então ele vivia viajando. Eu achava uma maravilha, porque ele era muito enérgico, muito bravo. Então quando ele viajava, mamãe era o contrário, né? Mamãe sempre é mais mole, então a gente aproveitava para sair, para ir para a rua, para ir para a Praça da Liberdade. Ele não deixava, ele nos prendia demais. Antigamente a moça era presa, não tinha liberdade. Então eu adorava quando ele viajava. E numa dessas vezes, ele foi, despediu, deu um beijo na gente, da mamãe, foi embora. Aí eu entrei dentro de casa pulando. E graças a Deus que o Baba viajou, nisso ele aparece. Ele volta para tinha esquecido não sei o quê. Aí me botou de castigo. Quando nós viemos, ele alugou essa casa nossa lá da Rua Caraça, morava minha tia, Diva Nava, mãe do Pedro Nava, o grande, você conhece, todo mundo conhece ele, né? Morava lá. Depois ela mudou, foi para a Rua Aimorés. Aí mamãe resolveu ir para lá, para casa, onde ela morou lá, que era uma maravilha, a casa tinha um quarteirão inteiro ali, Rua Trifânia
Rua Caraça, era grande, uma chácara enorme, onde passava esse córrego, que tinha 2 cachoeiras. Subia a Rua Caraça, tinha antigamente ali na Avenida Afonso Pena, uma favela, que chamava Penduraçaia. Ali era o ponto alto de Belo Horizonte, né? Ali tinha uma caixa d'água também. Ali era, adorava ir, fugia e ir para lá brincar com os moleques lá. Era muito amigo dos moleques todos. E eles adoravam ir lá para casa, porque era a casa do doutor. Meu pai chamava doutor Nelo, né? Então tinha muitos brinquedos. E, posteriormente, eu fiz com meu irmão uma fábrica de brinquedos que chamava Pinóquio. Aí, então, que virou um paraíso, que esse meu irmão Luciano, que era o 4º filho da mamãe, foi o primeiro homem que nasceu, né? Ele era muito habilidoso, ele fazia brinquedos maravilhosos. E ele tinha um orgulho muito grande de fazer os brinquedos e subia para mostrar que era resistente. E a fábrica foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois ele mudou para Contagem, morou lá muitos anos e depois morreu. Eu estava no colégio estudando, mamãe viajou e deixou o dinheiro para casa. E eu fui para o colégio, o ponto onde tinha um especial do Colégio Santa Maria, que pegava as alunas. E passava ali pela Rua da Bahia. Tinha um cinema ali, um teatro, um cinema, não me lembro. E a gente ficava, as meninas todas ali, para pegar o bonde para ir para o Santa Maria. Eu descia da Serra, lá de Serra, do bonde Serra, né? E descia ali, porque ele não ia até lá em casa, o bonde especial de Santa Maria. Aí eu fui encontrar a escola de engenharia, acabava a aula, e então a gente, o flerte, antigamente o namoro era flerte. Um olhava para o outro, olhava para o outro, pronto. Não tinha negócio de agarrar na mão, nem essa coisa de hoje em dia, não. E esse dia eu larguei a mala, tinha uma grade, era o cinema que tinha lá. E fui mais adiante para ver os rapazes que lá vinham subindo na Rua da Bahia, estavam saindo da escola de engenharia, né? Aí quando eu chego, cadê a mala? Tinham roubado a mala. E o aperto que eu fiquei? A pasta do colégio, né, que tinha o dinheiro. Eu fiquei num aperto danado. Como é que eu ia manter a casa sem dinheiro? Bom, não me lembro mais como é que eu arrumei, não sei se minha tia deu dinheiro, eu sei que poucos dias, quando a mamãe chegou, aí ela ficou muito brava, não poderia ter saído, né? Ficou muito brava, ela me botou de castigo, e castigo era a coisa que eu mais tomava. Porque conversava no especial castigo, não sei o que castigo, né? E as notas, boletim ia piorando. Aí, quando estava muito ruim, mamãe botava a gente interna. Aí melhorava, tirava, a gente ficava nessa coisa, para lá, para cá. O Paulo era engenheiro e ele subia com a turma dele. E tinha um primo que ele gostava muito, chamava Cisalpino Gontijo, que subia também com ele, na Rua da Bahia. E eu comecei a flertar com ele, mas foi muito engraçado. Um dia meu pai chegou, mamãe falou com meu pai, olha, Não, meu pai falou com mamãe, eu vou viajar amanhã, vou lá para o Vale do Rio Doce. Nós tínhamos uma fazenda, a herança da família. E meu pai estava interessado em pegar um serviço lá, chamava Antônio Dias Cidade. Aí, mamãe arrumou a mala, aquela coisa toda, e falou assim, o engenheiro, doutor Paulo Gontijo, vem aqui me pegar, que era para ele, para viagem para lá. Aí falou V8, vem aqui num V8. V8 o que era? Era o carro novo, eu sempre fui muito ligada a carro, automóvel, eu sempre gostei muito de dirigir a vida inteira. Aí eu fiquei doida para conhecer o tal do V8. Quando chega, toca a campainha, era ele, o Paulo Gontijo, com o motorista, com o carro V8. Aí eu saí correndo para ver o carro, né? Aí estava o Paulo Gontijo do lado. Aí ele desceu, meu pai nos apresentou, doutor Paulo, chama ele doutor Paulo, só para conhecer minha senhora e meus filhos, e me apresentou. E Paulo era muito bonito, um rapaz muito bonito, aquilo me chamou a atenção.
Quando foi na hora de ir embora, ele entrou no carro. Na hora que o carro foi andando, ele botou a cabeça para fora e ficou olhando para mim até o carro sumir. E foi para a fazenda, ficou lá na fazenda. Lá chamava, a estação de estrada de ferro chamava Baratinha. Não sei se ainda tem hoje, não sei. E tinha uma cidade perto, Calado, que hoje chama Coronel Fabriciano. Aí, quando ele chegou, ele chegar de viagem, de noite, o Paulo telefonou para o meu pai, falando que ia lá para levar as fotografias que ele tinha tirado da fazenda que nós tínhamos lá. Aí ele foi lá, chegou, mamãe preparou um café, um lanche para ele, não sei tudo. Aí eu arrumei, botei um batom e tudo, fui para a sala, já estava de olho nele. E aí começou o flerte. Foi 1 ano, né, de namoro. Depois acabou me apaixonando por ele por mim, e casamos. Eu estava no curso, chamava, lá só tinha 2 cursos lá. Um era para professora e o outro era o ginásio, que era o quê? Preparatório para entrar na escola superior. Porque meu sonho era estudar arquitetura. Mas naquela época, uma moça de família, numa escola mista, não era bem vista, né? Aquilo era uma coisa. E meu pai não admitia. E foi bom porque eu me dediquei, pude me dedicar muito à minha arte, que a minha vocação era mesmo arte. Desde mocinha, depois casada, com os filhos, eu fazia os brinquedos dos meninos, que nós tínhamos uma fábrica, no fundo aqui tal da mamãe, o tal do Pinóquio. Então eu tinha maquinário, madeira, prego, lixa, então gostava muito de brincar, fazer os brinquedos para os meus filhos. Eu concluí o ginásio, sabe? Mas não frequentei mais nada. Eu tenho cartão aí da Escola de Arquitetura, que eu fui lá, me inscrevi, mas ele não deixou. Porque no meu tempo não usava a bolsa de família estudar, né? Estudava para quê? Para ser professora. Mamãe conta que a ocasião, eu devia ter uns 4 anos de idade, ela entrou na cozinha, que eu estava em cima de um banco, quebrando os ovos, jogando no chão um por um, uma coisa. Eu achava linda aquela mistura da gema com a clara, aquela coisa toda. Quando ela me pegou, me deu umas palmadas, quer dizer, eu já estava interessada nas cores, né? Interessante, né? E depois outra coisa, meu pai, italiano, ele tinha um hábito de tomar vinho todo dia no almoço, com pão. Ele pegava pão, tirava o miolo, molhava e comia junto com a comida. E eu sentava do lado dele. Aí, aquele miolo que ia sobrando, eu ia brincando enquanto esperava um prato para ser servido, ia amassando e fazendo bichinho, gatinho. Eu desço na cabeça. E ele chamava atenção, porque para ele era uma falta de educação fazer isso na mesa, na hora do almoço. A hora de almoço é almoço. Bom, depois, no Colégio Santa Maria, eu tinha uma colega, filha do doutor Davi Rabelo. O pai trouxe da França uns lápis de cores de cera. E caíram no chão e quebraram os pedacinhos, não sabe? Aí, durante a aula, ela me deu uns pedacinhos. E usava antigamente no colégio, não tinha caneta esferográfica, não. Era pena e tinha um tinteiro. Aí eu peguei uma pena, quebrei e comecei com um pedacinho a fazer, esculpir bichinho, elefante, opção de coisa. Ela achou aquilo muito bonito, levou para casa. Quando foi à noite, o doutor Davi Rabelo telefonou para a mamãe, era muito amigo, depois foi meus padrinhos de casamento, ele e a senhora dele, aí falando que a Maria Helena, filha, tinha chegado lá com uma quantidade de elefantes, que foi encantado com os elefantes. Quer dizer, foi a primeira vez que eu ouvi uma referência a um trabalho meu com uma coisa boa. E aquilo deve ficado na minha cabeça, então tudo que eu pegava fazia um carrinho, fazia móvel, brinquedos, não sabe? Até no dia que o Luciano tomou bomba. Eu já estava casada, tomou bomba. E meu pai deu uma coça nele. E tirou o sapato, escondeu, botou de castigo. Aí eu fiquei com muita pena dele, eu morava já ao lado da casa dele, porque a minha casa, hoje, o edifício Guiar, era do lado da casa da mamãe e a fábrica ficava no fundo.
Aí eu fiquei com pena dele, falei assim, escuta aqui, você é muito habilidoso, por que você não faz uns carrinhos? Ele achou a ideia boa. Então, eu ajudei ele, tirava dinheiro da mesada que eu recebia para manter a casa, comprava lixa para ele, e ele, muito habilidoso, ele pegou a enceradeira da mamãe, desmanchou a enceradeira velha, fez uma máquina, né? Pegou a bicicleta também, fez outra máquina que era uma lixadeira, e foi montando e a fábrica cresceu demais. Até que depois ele casou-se com a sobrinha de Israel Pinheiro, Glorinha Pinheiro, e mudou, foi para Contagem, levou a fábrica, e a fábrica lá cresceu muito. Eu tinha muita oportunidade, tinha material, tinha as coisas todas para fazer, então foi desenvolvendo. Até um dia que chegou um amigo no Paulo, lá viu meus trabalhos fazendo em barro. Ele ficou encantado com os trabalhos, porque minhas amigas iam lá e viam. Eu comecei a fazer colagens, eu fiz uma exposição no Automóvel Clube de joias, não sabe? Todo mundo comprou as joias, foi em benefício da Casa da Amizade, né? E assim foi desenvolvendo. A primeira exposição que eu fiz, foi a de... quem me convidou para fazer era a escola de inglês. Eu fiz umas 3 vezes lá. Ainda tem essa escola até hoje. Era na Rua da Bahia. Quando eu entrei em 1944, que o Guinhar veio, o Juscelino convidou o Guinhar para vir para Belo Horizonte, abriu a escola do Parque. Eu resolvi me matricular, fui lá, fiz a inscrição, fiz exame, passei, né, em 1944. Mas para aprender escultura, e não existia professor de escultura. Tempos depois que apareceram, né, os professores de escultura, mas eu já tinha saído de lá, não estava mais. Eu sou autodidata, comecei fazendo as coisas da minha cabeça e cheguei onde cheguei. O Juscelino veio para cá, eu acho que ele era prefeito, ele convidou Mademoiselle Milde, que era escultora, né? E o Guinhar. Eles vieram para cá em 1944. Quem ajudou muito ele foi Lúcia Machado de Almeida, ajudou muito ele, né? Ele era uma pessoa fina, educada, todo mundo gostava dele. Quando fiz a casa nova, ele foi passear lá na Serra. Aí viu a minha casa, gostou muito do estilo, que esse estilo da minha casa era bem alemão, bem da Baviera, não sabe, aquele estilo suíço. Aí estava em construção, ele falou, vai ficar muito bonito se eu pintar essas vigas que estão aqui. Eu falei, então vem. Então ele foi de Malicuia para casa, ficou morando lá. E pintou todo o telhado. O telhado, não, o teto. Já mexia mais com barro e escultura. Eu sempre gostei muito da figura humana. Sempre. Toda a vida eu gostei muito. Tinha técnica, não. Você pegava o barro, botava na mão, amassava e pronto. E dali ia dando a forma que você bem na sua cabeça, né? Depois, posteriormente, lendo muito livro, muita coisa, eu vi que tinha que queimar para resistência, porque o barro, depois que seca, se molhar, ele desmancha, né? Aí eu fui treinando sozinha, perdi muito trabalho, muitas fornadas, estourava os trabalhos, eu não sabia por que tinha estourado. Depois eu fui vendo que é porque na hora que você bota o barro no forno, tem ar lá dentro. Então, com aumento de temperatura, ele estoura. Aí eu aprendi como tirar o ar do barro, furando ele com prego. Eu tinha muita coisa para furar, porque eu tinha muito coqueiro, aquele coqueiro que dá aquele espinho, coco macaúba. Aí depois que está pronto, está mole ainda, né? Aí você vai furando para sair o ar. Tinha uma revista americana ótima, também, que já dava até aula, né? Então isso ajudava a gente também, né? E você vai pesquisando, vendo as coisas. Foi até um dia que um amigo foi lá em casa, as minhas amigas iam vendo, gostando, pedindo para eu ensinar. Eu comecei a dar aula em 1945,
foi a primeira professora de cerâmica de Belo Horizonte. Amigas minhas, Paulo era presidente da Associação Comercial, tinha os amigos lá, as mulheres frequentavam muito minha casa. Minha casa era uma casa muito gostosa. Sabe? Aí foi evoluindo e a gente vai aprendendo com o tempo, com os erros, com os defeitos que você faz, né? E cheguei aonde cheguei. Você faz o seu tempo. Eu falo sempre isso com minhas filhas, com meus netos, com minha família. A gente faz o seu tempo. Conciliava, jogava tênis no Minas, Paulo foi presidente, ajudamos a construir, a fundar o Minas Tênis Clube. Aí, às vezes eu ia, levava os meninos para Minas, eles ficavam brincando lá com o professor Macedo, fazendo ginástica, eu jogando tênis. Fui campeã de tênis, ele foi diretor do Banco Mineiro da Produção, ele foi presidente do Minas Tênis Clube, fundador e presidente do Minas. Associação Comercial, ele foi reeleito 4 vezes da Associação Comercial. Antigamente, a Associação Comercial era um órgão muito poderoso, muito. Eles tinham muita influência na política, né, na economia. O Juscelino era muito amigo. Juscelino tinha muita vontade que Paulo fosse para o Rio, mas Paulo era contrário à política, apesar de serem amigos. Milton Campos era amicíssimo nosso, da família, né? A família, mulher, os filhos, todo. Depois o Jânio Quadro, por exemplo, Jânio Quadro, o meu tio Roberto Selmdei de São Paulo, é muito rico, ele que financiou a campanha do Jânio Quadro. E eu fui presidente aqui era Milton Campos, Jânio Quadro, e tinha um outro que não lembro mais. Eu me lembro que eles me pediram, lá o comitê me pediu para pintar umas xicrinhas para servir de propaganda, para dar para as pessoas. Aí eu chamei, convoquei minhas alunas, minhas amigas, pintamos não sei quantas mil xicrinhas. E a xicrinha era um pintinho, com óculos, que era quem? Milton Campos, e a vassoura, que era o Jânio Quadro. Então eram os 3. Jânio, Milton Campos e Magalhães Pinto. E Magalhães Pinto foi eleito governador. Muito amigo nosso, né? Já dono do Banco Nacional. O Barranaché foi... Quando foi o Luiz Pinto Coelho, que já morreu, ele fez lá o campestre, foi o arquiteto campestre. Ele chamou esse peruano para vir pintar. Tem na parede, tamanho dessa daí, toda pintada lá. Ele começou a passar dificuldade financeira, eu já estava dando aula lá em casa, aí o Luiz Pinto Coelho pediu se eu podia dar uma mão para ele. Eu falei, ótimo, que eu estou querendo viajar, estou querendo ir para a Europa, e as alunas estão aí. E como é que elas vão ficar se a professora aqui? Aí lembrei do Barranaché, convidei e ele ficou com as alunas. Depois eu cheguei, achei ótimo ter ficado livre daquele compromisso da aula. E ele continuou e foi a forma que eu achei que poderia ajudar, e ajudamos muito ele. A madeira você usa para cortar, né? Você corta, serra, né? O barro você modela, aperta, amassa. A diferença está nisso. A pedra eu uso as ferramentas da madeira, que é o formão. Depende do material mais fácil para eu adquirir. Antigamente eu fazia em pedra sabão, que eu ia lá em Cachoeira do Campo, comprava. Mas com o tempo eu fui vendo que aquilo era impossível, porque a pedra carérrima, o transporte carérrimo, a dificuldade de gente, o peso. Então fui largando, fui pegando outros materiais. Gosto muito da pedra, sabe? Muita pedra. Tem muita facilidade para trabalhar com a pedra. A pedra é a madeira. E agora a cerâmica é muito fácil, porque você modela. Você pega o barro, ele é plástico. A pedra não é plástica. A madeira não é plástico. E o barro você não apertar, você dá a forma que você quer. O escultor, quando chega na pedra, ele não tem mais material nenhum para trabalhar.
Ele chegou porque se você errar 1 milímetro que seja, vamos supor, no rosto, você deforma, né? A madeira não, tem recurso. Você cola, você pega a serragem, né? Ou você tira aquele pedaço, substitui por outro, né? Agora a pedra é difícil, né? É o mais difícil. Você já chegou na pedra, já chegou, o escultor já chegou no máximo. Agora hoje tem materiais, tem a resina, né? As coisas plásticas, né? Fácil de fazer também. Aquilo você faz um molde, tira a cópia, mas a pedra, não, a pedra você chegou nele. Eu fiz aqui para a Praça Raul Soares um monumento para o Otacílio Negrão de Lima, que foi prefeito. Eu sinto muita mágoa, porque o povo ainda está muito mal educado. Todas as coisas que eu fiz para a praça, para a pública, foram destruídas. Eu fiz lá em Guarapari um monumento ao pescador. O que foi o monumento ao pescador? Eles têm um negócio que eles chamam poita. A poita é a âncora das embarcações, essas canoas, coisinhas, tudo. Eles pegam a madeira, apertam uma pedra grande, amarra e joga na areia, né? Eu fiz essa escultura, foi muito bonito. Na praça fizeram uma festa muito bonita, placa, prefeito, foguete, tudo. Pouco tempo depois eles roubaram, sumiu. Bom, na Praça do Papa, no tempo do prefeito Oswaldo Perrossetti, ele me encomendou a escultura. Eu fiz em fibra de vidro, era uma fonte, a prefeitura tinha que botar um material, como é que chama, gente? Uma fonte, um motor elétrico para jogar água para cima com a bola. Então a bola subia e descia, e em volta eu fiz os meninos todos de grupo, de uniforme, de mãozinha dada, como se eles estivessem jogando a bola ali. Chegou a montar, começou a montar. Um dia eu chego lá, arrancaram tudo, roubaram até o motor elétrico, roubaram de lá. Bom, depois eu fiz em 1969, o homem foi à Lua. Eu fiquei maravilhada, né? Aquele astronauta dentro daquela coisa toda ali, tudo. Eu peguei o material, que é fibra de vidro, é resina, e fiz o astronauta. E fiz a iluminação dela toda, fui nas lojas que mexem com gás neon, vi como é que era, ficou bonito, tamanho natural, e depois doei. Teve na prefeitura, exposta muito tempo lá na rua, na prefeitura, em 1970. Né? Aí doei, que era para botar no aeroporto aqui de Belo Horizonte, da Pampulha. Aí eles foram lá, pegaram e tudo, foram no dia da inauguração, foi lá televisão, e jornalista, não sei o que, estava em casa. Quando meu genro ia para São Paulo, conheceu o meu trabalho, falou: Dona Leda, o trabalho da senhora está quebrado lá, todo amarrado, com arame. Falei: como? Eles quebraram. Né? Que aquilo era para ter posto em cima de uma bola grande, que seria a terra, né? Aí eles pegaram no chão, jogaram lá cimento e tudo, e no que puseram lá, mexeram, quebraram a pinça, que ele pegava, o astronauta começou a pegar as pedras. As pedras eu fiz com resina colorida. Aquele iluminado é uma beleza. Aí ele telefonou para mim: está quebrada. Eu peguei o carro, fui lá, cheguei lá, embarguei o trabalho, não deixei. Falei: não, vocês não vão fazer isso não. Porque isso era para ser feito numa bomba grande que tinha estado na prefeitura lá, e lá eles combinaram, queriam fazer. Não, uma peça grande para botar, porque é uma coisa curiosa, todo mundo quer chegar, quer ver, quer pegar, né? Aí tiraram, levaram para a prefeitura. Tempos depois,
Tinha uma moça, uma senhora, chamava Júnia Maris, ela era vereadora aqui. Ela estava fazendo campanha e ela soube que tinham estragado, né? E que ela estava procurando o astronauta e não achava em lugar nenhum. E, de fato, sumiu. Aí ela começou a me telefonar, todo dia, às vezes eu estava trabalhando, ela telefonava querendo saber se tinha achado. Aí um dia eu perdi a paciência, falei, eu achei. Oh, coisa boa, você achou? Achei, sim. Onde é que está? Falei, ele entrou em órbita. Pronto, acabou. Até hoje, ó, quem convidou para fazer isso, ele era da televisão, chamava Januário Carneiro. Para mim, a obra que me destacou, que foi um motivo de grande orgulho, foi quando a Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro era presidente, como é que ele chamava? Ele era irmão do... Não me lembro, agora mesmo eu lembro o nome dele. Mas me convidou para fazer os doutores da Igreja Católica, considerados dois santos, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Eu fiquei na maior satisfação, Academia Brasileira de Letras. Aí eu aceitei o convite, fui, encomendei as pedras lá em Cachoeira do Campo, chegaram as pedras, blocos de pedra de 3 metros de altura, aquele monstro, lá para minha casa, na Rua Caraça, 234, onde eu morava. Aí, foi um guincho que levou lá, botou lá. Aí eu fui lá em Cachoeira do Campo, convidei lá uns artesãos que tinha lá, para eles desbastarem a pedra, porque era um monstro de uma pedra, né? Aí eles ficaram lá uma semana quebrando, eu falei, agora para. Quando já estava o tamanho, aí eu comecei a trabalhar e fiz o São Tomás de Aquino. É muito bonito essa escultura minha. Está lá no Mausoléu dos Imortais. O Mausoléu dos Imortais, lá no cemitério São João Batista, ali em Botafogo, é onde enterram os escritores. A capela, é uma capela que tem lá. Então, eu fiz São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Eu levei 1 ano para fazer, cada uma. Quando ficou pronta, o engenheiro daqui, uma firma daqui de construtora, ofereceu para levar numa carreta para o Rio e levou. E eu fui homenageada lá, na academia. Uma sessão solene, eles todos de beca, discurso para aqui, discurso para lá, me chamaram de gênia, aquela coisa toda, e tac, tira retrato, bota retrato e não sei o quê. Bom, e tá lá hoje, há pouco tempo, uns 2 anos atrás, a minha filha que morava no Rio de Janeiro telefonou para mim, mamãe, você não sabe o que aconteceu com as 2 esculturas. Estou lá na cripta. A cripta é a igreja lá dele, né? Um de um lado e outro do outro. São Tomás de Aquino, que ele era bispo, aquele chapéu, aquela bácula, aquela coisa toda. E o São Tomás de Aquino é muito bonito, porque a expressão que eu dei no rosto dele ficou uma beleza. Eu tenho uma amiga que disse um dia, Oleda, se eu encontrasse com ele na rua, eu sabia que seria São Francisco pela expressão de santidade que você deu, ele abraçando o livro. Sabe? Foi muito bonito. Aí ela telefonou que eles tinham pintado a pedra, o rosto e a mão de preto. Preto, 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 preto. Bom, eu daqui falei assim, aí agora, né? Eu sei que falaram lá com a academia, aí um senhor, que eu não sei quem é, telefonou para mim, parece que era advogado, já querendo mandar um processo em cima, não sei o quê. Eu sou da paz, ninguém consegue brigar comigo. Eu falei que eu não ia mexer com isso. Às vezes acharam feio na pedra, pintaram, gosto de não tem nada com isso. Eu só sei que a academia ficou sabendo, ficou revoltada com isso e restaurou tudo, tirou. E hoje estão do jeito que eu fiz, está lá. Vocês querendo ver, entra lá no São João Batista, lá na cripta, onde são enterrados, no Mausoléu dos Imortais. Eu já vi umas 2 vezes na televisão, quando morre um escritor que enterra lá, eu vejo, lá as esculturas estão lá.
E o Santo Tomás de Aquino, para mim, é minha obra-prima. Tem uma geisha, você sabe o que é geisha? É aquela mulher japonesa. Lá no edifício, na Avenida Atlântica, no Leme, eles fizeram um prédio lá que chama Sayonara. E o arquiteto me convidou para fazer um trabalho para o hall de entrada. Aí eu associei o nome de geisha, né? E falei assim, ao Sayonara, né? O prédio chama Sayonara, é japonês. Aí eu comprei um bloco de pedra e tinha aqui aquela Usiminas, que os japoneses vieram para fazer aqui a Usimina. Aí eu convidei uma japonesa para posar para mim. Ela veio com roupa a caráter, aquela roupa bonita, aquele cabelo com aquelas coisas, tudo, não sabe? Eu fiz ela em pedra, ficou linda, a escultura está lá até hoje. Cada um interpreta do jeito que quiser. Eu não dou nome nos trabalhos, porque um às vezes vê uma coisa e é outra. Então eu não dou trabalho, eu não dou nome não, as peças não. A não ser quando é assim, encomendada, que vem, quer um São Francisco. Então você tem que fazer um São Francisco, porque você, na sua cabeça, você sabe a imagem como é que é. Aqui quando eu fiz a minha exposição no Palácio das Artes, foi muito interessante. Quando acabou a exposição lá, todo mundo tinha ido embora, eu vi dois rapazes lá. E eles passavam a mão no rosto, na cabeça, vinha, porque a pedra é uma coisa muito sensual, né? Você, geralmente, as esculturas de pedra, a pessoa passa a mão, é engraçado, por causa da textura, não sei. Aí eu estava reparando o rapaz, depois eu fiquei sabendo que eles eram cegos, lá do Instituto São Rafael. Mas o cego, ele vê muito pelo tato. Então ele estava passando a mão para ver a figura que era. Agora eu não sei se eles gostaram ou se eles não gostaram. Também ninguém vai falar comigo, artista que não gosta. Isso não acontece, né? Porque eu acho a mulher a coisa mais bonita que o Deus fez. Eu gosto muito da família. Eu acho que a natureza humana é muito bonita, feita por Deus, mais do que as plantas, né? Eu acho o corpo uma coisa muito bonita. Uma mudança total, completa. Eu não gosto dessas coisas abstratas, não gosto desse tal que vocês chamam de instalação. Eu já fui numa exposição que estava lá um rolo de papel higiênico enrolado assim no chão descendo. Você acha isso bonito? Não acho. Não gosto. Agora, tem coisas interessantes. Eu gosto de uma coisa que chama belo, o belo. Agora, essas inovações eu não gosto, não. Música é a mesma coisa, eu adoro os clássicos, gosto muito dos clássicos todos. Eu chamo isso de anti-arte, é um protesto. No meu tempo de menina apareceu um negócio que chamava Bataclan. O que era Bataclan? Era uma besteira. Para mim a arte é o belo, aquilo que chama a atenção.